Esse tema do narcisismo é um tema assim curioso e multifacetado, né? Porque, de uma maneira geral, quando se fala de uma sociedade narcisista, você imagina no discurso corrente, digamos assim, na cultura, né? Você pensa numa sociedade onde todo mundo está voltado para si próprio, né? Uma espécie de individualismo levado ao absurdo, ao trance, né, ao máximo e tal. E os indivíduos narcisistas, as personalidades narcisistas, pensadas como indivíduos que têm a si próprios em alta conta, que têm em si mesmo o centro de gravidade do mundo, da existência e tal. O que é, digamos, um aspecto que você reconhece como real na sociedade atual. Mas do ponto de vista psicanalítico, mais propriamente dito, o narcisismo diz respeito a uma outra coisa, quer dizer, diz respeito, as personalidades narcísicas atuais, elas se caracterizam pelo efeito de deliquescência, de fragilização das instâncias normativas que antes ancoravam de maneira mais sólida a identidade. Isso é um efeito do individualismo dos últimos 200 anos, né? Um efeito, digamos, da lógica de ordenamento cultural que começa na modernidade e no final do século XIX vai se acentuando, de modo que hoje em dia nenhum valor mais alto se levanta. Todas as instâncias são criticáveis. A crise da ideia de autoridade que se autoconstitui de forma inequívoca. Tudo hoje em dia é passível de discussão. Nenhuma instância, nem o Papa mais é infalível, né? Você pode ser católico e desobedecer o Papa. Coisa impensável nos anos 50, hoje em dia é perfeitamente plausível. Então, tudo vira matéria um pouco de escolha pessoal. Essa ideia que o Allan Ehrenberg resumiu na ideia de uma cultura da autonomia generalizada. Nós vivemos na impressão de que somos todos autônomos e que tudo é matéria de escolha pessoal. Então o indivíduo foi se tornando, digamos, o centro de gravidade e com muito poder para decidir tudo. Pode decidir até sobre a própria anatomia, decide sobre qualquer coisa. Então essa ideia de que o indivíduo narcísico é um sujeito que se pensa poderoso e se pensa dotado de direitos e que fica um pouco mesmerizado pela própria imagem no espelho, e a preocupação com a aparência, a preocupação com a performance, tudo isso é uma parte do quadro. Mas do ponto de vista do efeito, digamos, clínico, o que acontece é que essa ausência de ancoragens identitárias, essa capacidade de você escolher de forma quase imaginariamente, é claro, mas de escolher o que quer que queira, corresponde a um sentimento de fragilidade, a um sentimento de insegurança. Numa sociedade tradicional, você sabe o que você é, quem você é. Porque quem lhe diz isso não é alguma instância interna. A sociedade lhe diz, porque o seu lugar na hierarquia social é determinado para além das suas vontades. Numa sociedade individualista radical, esse princípio se torna fluido. E a gente vive num imaginário onde cada um tem que definir o que é, cada um tem que se fazer valer, cada um tem que se fazer reconhecer. E, portanto, a gente fica cada vez mais dependente desses mecanismos de reconhecimento, ou seja, dependente do olhar do outro sobre nós. O que faz com que a gente viva permanentemente na busca dessa resposta. Eu sou reconhecido? Eu sou reconhecido como pai, se meu filho me reconhece. Eu sou reconhecido como professor, se os alunos me reconhecem. Eu sou reconhecido como psicanalista, se os meus clientes... Então a gente fica cada vez mais profundamente atravessado por essa insegurança que o olhar do outro precisa compensar, que o olhar do outro precisa acalmar. E isso é, digamos, a essência do fenômeno do narcisismo nas personalidades contemporâneas. Não é tanto aquela... como disse um colega nosso, não é tanto o espelho de Narciso, do mito de Narciso, que se encanta pela própria imagem, é mais o espelho da bruxa da Branca de Neve, que fica sempre perguntando, será que tem alguém mais bonito que eu? Será que tem... Isso é a personalidade narcísica atual. E é claro que isso tem como consequência, às vezes, buscas desesperadas de apaziguamento essa angústia de reconhecimento. Formas de apaziguamento que muitas vezes implicam adesão maciça a certas identidades,
muitos comportamentos violentos, grupais, resultam um pouco da necessidade de você encontrar algum lugar onde o seu reconhecimento esteja dado e não mais inseguro, não mais incerto. Quando você troca esse sentimento de segurança por essa adesão identitária, você se torna um instrumento fácil de manipulação e de adesão a coisas que estão para além daquilo que normalmente você suporia ser capaz de realizar. E é curioso quando você está diante de pessoas de faixas geracionais diferentes, é perceptível, claro, isso não é uma coisa tão preto e branco, mas é perceptível que em pessoas que viveram, que se tornaram adultos nos anos 60, 70, o mesmo tipo de regime de auto-inquirição que se volta um pouco mais para dentro, uma interrogação sobre si próprio, sobre a sua visão de mundo, o tipo de trajetória que fez. Digamos, um diálogo consigo próprio muito mais intenso e difícil. Enquanto que em gerações mais novas, é como se o olho, ao invés de se voltar muito para dentro, se volta preferencialmente para fora. Qual é o tipo de imagem que eu sou capaz de projetar e que eu vejo de volta no olhar que os outros me dão? E uma dificuldade de fazer com que essa discussão sobre quem eu sou, o que eu sou na sociedade, que valor eu tenho, que mundo eu estou projetando para os que vão me suceder, quer dizer, a dificuldade de fazer, entre os mais jovens, disso uma interrogação do sujeito para consigo mesmo. Não, como sempre, eu acho que você tem sempre perdas e ganhos, você tem mudanças, diferenças, mudam os problemas, né? Mudam os problemas, mudam as coisas interessantes e mudam as coisas que são difíceis. Por exemplo, uma mudança que talvez seja positiva é a maior sensibilidade que nós temos hoje, comparado com, para situar no tempo, né, com o que se respirava na atmosfera social dos anos 50 até os anos 70, a atenção e o cuidado, a sensibilidade às várias modalidades de diferença no modo de diferenças de todo tipo, diferenças físicas. Não é à toa que o movimento das deficiências surge nos anos 80 e surge com força, primeiro com os surdos, depois com todas as formas de disability. Surge, eu acho, como decorrência do, digamos, espraiamento dessa discussão política que passou dos grandes temas da mudança da infraestrutura social, um novo homem, que era toda, enfim, a ideologia da grande política que era muito presente até que o bipolarismo mundial tivesse começado a ruir no final dos anos 80, a queda do Muro de Berlim é um pouco a data simbólica disso, né? Quer dizer, esses movimentos todos dos deficientes, dos negros, dos surdos, dos autistas, do LGBT, todos esses movimentos particulares, eles de alguma maneira respiram um ar no qual essas questões do reconhecimento dos pequenos grupos, dos traços particulares, ganhou uma relevância que antes era soterrada por questões, era o homem com H maiúsculo, era o homem, ainda não era homens e mulheres, né? Era o homem com H maiúsculo, era o novo homem, era a nova sociedade. Acho que o nosso imaginário político mudou, ele se tornou mais horizontal, ele se tornou mais, se a gente fosse usar um termo, se tornou muito menos leninista para se tornar muito mais gramsciano. A transformação política é pensada numa guerra de guerrilhas, de pequenas mudanças. E eu acho que isso tem a ver com essas transformações que trouxeram esses problemas, narcisismo, insegurança e as formas de sofrimento ligadas a isso, mas também trouxeram essas formas de ação política que são muito positivas. Eu acho que a gente poderia dizer, sem muita injustiça, que dentre as formas atuais de acolhimento e tratamento das dificuldades psicológicas, do sofrimento, das modalidades todas de sofrimento, a psicanálise ainda é
se não a única, mas a que mais, de maneira mais consistente, mais contundente, toma a experiência do sujeito singular inserida num universo que ultrapassa os contornos do indivíduo. Essa ideia que a gente tem difundida na cultura de que a psicanálise é uma espécie de mergulho na individualidade, de que a psicanálise é voltada para um psiquismo profundo, ela é equivocada, é profundamente equivocada. É claro, o fato de que isso seja uma visão compartilhada na cultura tem a ver também com a própria psicanálise, né? Que difundiu muito isso. Muitas metáforas, a metáfora do psiquismo como um iceberg, por exemplo, né? A superfície mínima e a profundidade lá embaixo. Muitas metáforas espaciais fizeram com que a psicanálise fosse associada à profundidade, ao obscuro, aquilo que está lá dentro e que precisa vir à tona, o que está escondido e que precisa ser revelado, o que está latente que é manifesto. Isso reforçando muito uma ideia de um indivíduo que pensa a sua autonomia como uma afirmação de si, sem se dar conta do quanto essa autonomia, ela só de fato se realiza na medida em que ela esteja vinculada a um movimento de transformação ao seu redor. Quer dizer, pensar a subjetividade do ponto de vista psicanalítico é pensar o indivíduo como uma espécie de, vamos dizer assim, de antena num campo e do qual nunca está desligado. Então, hoje em dia, pensar a autonomia na perspectiva psicanalítica, para mim, significa criar as condições, no contexto de uma análise, para que o indivíduo, claro, pense primeiro o quanto ele se implica naquilo que são as modalidades de sofrimento, que à primeira vista parecem se impor a ele de fora da sociedade ou de dentro, neurônios e o corpo. É pensar que essa é uma visão que é culturalmente criada, né? É tentar analisar, digamos, essa forma de apreensão da experiência. Eu sou, sei lá, eu sofro porque a sociedade isso, porque meu pai aquilo, porque os meus neurônios isso, os meus hormônios aquilo. Deslocar essa maneira de narrar os próprios conflitos inerentes à existência para enquadrar essa experiência de sofrimento onde ela de fato está, como expressão daquilo que se passa na relação do sujeito com aquilo que o envolve e, claro, na relação do sujeito com aquilo do qual ele depende, a sua base ontológica biológica. Essa é uma coisa particular, eu acho, a psicanálise, pelo menos da maneira que eu entendo, é que o sujeito, como a gente define, é algo que de fato está sempre em movimento, é algo que não tem substância em si, é o que emerge como articulação, às vezes conflito, contraste entre aquilo que são as nossas bases ontológicas da existência, porque a gente não pode nunca esquecer disso. Se essas bases ontológicas fraquejam, o cérebro começa a falhar, demência, o sujeito, no final das contas, some, desaparece. E também aquilo que nos envolve, as relações sociais, aquilo que é o lugar onde eu me vejo reconhecido, aquilo que é o lugar em que eu me vejo transformando ao redor. Então, a experiência subjetiva, do ponto de vista psicanalítico, eu acho que ela o que é uma experiência bem-sucedida de análise? Eu acho que é aquela em que o sujeito vai se dando conta daquilo que ele é, ou seja, um ponto flutuante que não vai ter, de certa maneira, descanso a não ser provisório e que traz com isso consequências difíceis. Você não escapa do conflito, você não escapa a não ser abrindo mão dessa condição forte de sujeito. E essa escapada do conflito, hoje em dia, ela é uma tentação a qual muita gente acaba cedendo, porque não é fácil você sustentar essa posição cambiante, incerta, etc. Então, a ideia da autonomia hoje, eu acho que ela poderia ser pensada assim, na capacidade de a gente suportar, sustentar um processo em que, por exemplo, construção de identidades são inevitáveis, mas pensadas como modalidades pragmáticas de se situar em relação a certos contextos para defender certos pontos de vista, sem cair na ilusão imaginária de se colar identitariamente aquilo que é tomado num determinado contexto como sendo a sua identidade.
Eu não vejo problema, por exemplo, na relação da, digamos, perspectiva psicanalítica com a construção social de identidades como negro, gay, lésbica, transexual, autista, negro, índio, seja lá o que for. Mas um psicanalista sempre preferirá que o sujeito perceba nisso um modo de existência no qual a identidade é um instrumento para se posicionar frente ao contexto em que o cerca, e que não se deixe levar pela tentação de fundir o seu horizonte aberto de identificações possíveis a uma identidade particular fixa. No caso, por exemplo, do autismo, isso é uma questão central no debate entre psicanalistas e outras modalidades de atendimento ao autismo, entre psicanalistas e familiares de autistas, entre psicanalistas e movimento autista. Há um terreno de discussão ainda muito mal construído, porque há preconceitos de ambos os campos, né, que tornam o diálogo entre esses campos difícil, mas eu acho que uma das questões em jogo é exatamente isso. Qual é o papel da construção identitária numa perspectiva de visão da experiência subjetiva, individual e coletiva que esteja voltada para a construção de futuros mais interessantes para os indivíduos e para a coletividade. Uma estratégia. Uma estratégia. Eu acho que muita gente no campo de formas de terapêutica variadas e mesmo da militância desses grupos, que aposta não provisoriamente, mas permanentemente numa identidade fixa como centro de gravidade da vida social de alguém. Um psicanalista, eu acho, tenderá a entender que politicamente, do ponto de vista histórico, isso é verdade. Os negros precisaram afirmar que são negros e falar do orgulho negro, etc. Isso vale para negros, vale para loucos, vale para todos os tipos de identidades parciais. Mas tenderá a ver nisso um instrumento que você utiliza, enquanto afirmar aquilo é importante para que aquilo que é evidenciado por aquele traço identitário ganhe reconhecimento público, seja capaz de ser visto e aceito como ator político, mudanças de legislação, mudanças do lugar simbólico que aquele traço tem na sociedade, mas sem deixar, e aí isso é o que faz com que psicanalistas às vezes sejam mal entendidos por esses movimentos, porque a psicanálise sempre tenderá a afirmar o traço provisório, idealmente provisório, de qualquer marca identitária, né, privilegiando justamente o horizonte aberto de identificações, até porque as condições que tornam necessárias certas identidades se desfazem e a vida não para, a vida é processo. Na natureza tudo é mudança, tudo é diferenciação. As estabilidades são provisórias e o que a gente vê como estável eternamente é apenas o pedágio que nós pagamos ao fato de que vivemos poucos anos. E vemos certas coisas como provisórias, mas na vida, no universo, tudo é fluxo. Na vida social, a gente não deveria esquecer disso.